gravando. Em nome de Jesus Cristo, que nós estamos aqui reunidos, nós vamos começar esse momento de celebração bem simples, com a Laurinda fazendo uma breve retrospectiva, né, da história e a oração inicial. Em seguida, o nosso palestrante, que desde mais uma vez eu agradeço, somos imensamente gratos por esta presença aqui. E em seguida, Lacordaire, se você puder fazer a oração final também, já que direcionada para a fluidificação da água, tá? Essa oração final. E aí nós encerramos. Okay. Aí nós encerraremos. Então, assim que a Laurinda terminar a fala dela, o microfone é seu, ok? E, no mais, acho que é isso só que eu tinha que dizer. Eu quero lembrar ainda que a Valéria está de co-anfitriã, tá, Valéria? Muito obrigada a todos, obrigado a todos que estão aqui. Laurinda, com você. Boa noite a todos. A nossa gratidão é imensa ao estarmos aqui confraternizando com todos vocês por essa data que estamos caminhando juntos. Muitos passaram pela nossa casa, muitos já se foram para a morada espiritual, e outros estão em casas diversas. E nós continuamos aqui, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que temos de trabalharmos, buscando sempre o aprendizado. Eu só ia falar umas palavrinhas, porque da nossa trajetória, há muito pouco para se falar de destaque, né? É trabalho, luta e perseverança. Mas eu achei muito interessante essas palavras que nos vieram através da FENTE sobre o encontro que vamos ter com o nosso irmão afro. E eu achei muito importante. Então, eu vou fazer uma cola aqui. Queridos irmãos, vivemos tempos memoráveis na busca pela nossa libertação. São valores arcaicos, crenças limitadoras, impregnando-nos o subconsciente, atravancando nossa marcha. Uma nova aurora se aproxima, trazendo em seu bojo toda a beleza, confiança e alegria de viver, de que tanto estamos necessitados. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Não basta estar na terra, nestas horas tão divinas, importante esforço de conexão com estas energias siderais, capazes de nos içar para os paramos celestiais. Vamos construindo estes degraus de merecimento, pouco a pouco, gota a gota. E hoje teremos
mais gotas de luz, pois participaremos da palestra do nosso irmão tão querido, Lacordaire, que possamos aprender um pouco mais e continuar marchando, buscando o Pai através do Divino Amigo. O meu abraço e continuemos unidos. Gratidão, querida Laurinda. Gratidão a essa Casa de Amor, Joana de Ângeles, pela oportunidade abençoada deste momento. Possa Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, este sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas, prosseguir nos envolvendo no seu amor. Quando se comemora 30 anos de atividade no trabalho do bem, uma casa espírita, levando a mensagem de amor, de ternura de Jesus aos corações necessitados que todos somos. O Espírito Joana de Ângeles nos afirma que uma casa espírita, para ser inscrita no mundo espiritual, leva em média 10 anos. Então, imaginemos este núcleo de amor que há 3 décadas vem semeando o Evangelho de Jesus. E como o trabalho do bem não tem vencimento, é pela eternidade. Não se circunscreve somente à cidade de Rondonópolis. Porque todo o trabalho que nós fazemos, de amor, de ternura, no trabalho do bem, nós estamos colaborando com a divindade na transformação da humanidade. E quando nós falamos de um tema como este, a construção da afetividade no movimento espírita, casa espírita, de quem que nós lembramos? Aquele de quem todos nós temos muita saudade, que é de Jesus. Jesus, ele é realmente este espírito incomparável, como diz Ernesto Renan, esse grande historiador francês, que ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus, trazendo para nós o advento da manjedoura como um símbolo, ele veio inaugurar para a humanidade a era da humildade. Numa página que se intitula A Manjedoura, no livro A Caminho da Luz. E mais ainda, ele veio justamente para testificar o amor de Deus entre nós. João, no seu Evangelho, no capítulo 8, 58, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Então imaginemos o carinho, a ternura de Jesus para conosco. O que quer dizer que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem evolutiva. E Emmanuel também, neste livro, A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus recebe das mãos de Deus a Terra como sendo uma nebulosa, e é ele, com a sua equipe de engenheiros, arquitetos, geneticistas, veio prepará-la para nos receber. E todos os espíritos que antecederam Jesus vieram em seu nome e sob a sua tutela. A posteriori também. Porque conforme está no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, 15 e 16, João nos coloca que, num dado momento,
pouco antes da crucificação, Jesus, perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, fala carinhosamente: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Esse eternamente já nos dá uma informação muito preciosa. Este Consolador, ele viria, mas viria para ficar eternamente. E eternamente, nenhum de nós estaremos enquanto persona. Lacordaire, Arlete, Dalva, só serve para essa encarnação. Então, este Consolador, ele não viria centrado numa persona, numa pessoa. Ele viria justamente para trazer os ensinamentos que Deus nos dotou em estado latente, conforme está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. E veio também nos ajudar, além de estar entendendo, amando e respeitando as leis, desenvolvendo as virtudes, que são os atributos que Deus nos concede por amor. Além de nos criar por amor, Ele carinhosamente nos dota de todos os seus atributos enquanto criatura. Deus é infinito. O atributo correspondente que nós trazemos, somos imortais. Deus é onisciente, onipresente, conforme Allan Kardec pergunta lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. E nós, enquanto criaturas, somos seres destinados à autoconsciência. Então veio justamente a promessa de Jesus no dia 18 de abril de 1857, na Cidade Luz, Paris, o advento do Livro dos Espíritos. Este Consolador que tem como missão consolar, orientar, consolando, conforme Jesus fez. Agora nós nos perguntamos, se Jesus já prevendo a vinda do Consolador, ele também teria já programado a forma, o meio, para que este Consolador chegasse aos corações mais diversos e necessitados, que somos todos nós? Se ele tem como papel, que é justamente estar nos ajudando a entender as leis divinas e buscarmos trabalhar o desenvolvimento das virtudes que as trazemos dentro de nós em estado latente. Porque Jesus nos afirma: fé sem obra é fé morta. Mas esta fala do Cristo, ela foi mal interpretada até hoje nos nossos dias, principalmente pelos pais da igreja, que foram construir obras para fora, construir templos, que passa nos distanciando da construção da obra que venha a ser o desenvolvimento das virtudes que trazemos dentro de nós. Então, a fé, sem o exercício de desenvolver as virtudes que está dentro de nós, ou que se encontram dentro de nós, ela é morta. Porque ninguém reencarna para evoluir o outro. O nosso compromisso de vida, primeiro, é para conosco. E Jesus veio justamente estar nos trazendo essa grande proposta de que todo poder ele é autoconcedido. Ou seja, Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Todos nós temos e trazemos conosco todo o poder do mundo sobre nós mesmos.
e que cada um de nós temos um compromisso primeiro para conosco. E esse é o grande papel do Consolador. Está nos ajudando a sair dessa visão desfocada e para fora, para viajarmos para dentro de nós mesmos, ressignificando, como disse Jesus, túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Jesus está nos falando das máscaras que nós trazemos, que muitas vezes eu posso ser muito bom, como diz o Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, de exportação de palavras, mas muitas vezes na importação em atitudes eu deixo a desejar, porque é um discurso desassociado da prática. Então, ao perguntarmos, será que Jesus já havia previsto esse meio, essa forma, esse espaço? Sim. O Espírito Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela nos coloca que a família ela é uma conquista sociológica, antropológica, psicológica da humanidade. E é na família que é a célula máter da sociedade. Então, se a família ela é a célula máter da sociedade, nós perguntamos onde estaria, então, a célula máter do movimento espírita, que é um prolongamento da família. É a casa espírita. Então, Jesus já havia previsto também o surgimento da casa espírita, conforme Allan Kardec trabalha muito bem. Nessa percepção de estar nos congregando para o estudo sério da mensagem espírita e nos tornarmos verdadeiros propagadores do seu evangelho através da nossa conduta, da nossa postura. Por isso que ele tem um carinho de colocar em o evangelho, segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em dominar as suas más inclinações. Então, vejamos a lucidez do codificador nos trazendo as claridades da mensagem de Jesus, nos mostrando que todos nós que aqui estamos no mundo de provas e expiações para nos trabalharmos interiormente. Porque nesta viagem da nossa evolução, como diz o Espírito Joana de Ângeles, do livro Amor, Imbatível Amor, nós efetuamos alguns descaminhos. E nesses descaminhos, nós adquirimos algumas experiências não legítimas e que estarão nos acompanhando na configuração do ego evidente ou do ego mascarado, para que nós possamos ressignificar. Então, o que são experiências, esses descaminhos? São os nossos desmandos, os nossos desvios, quando nós saímos da sintonia das leis, porque não tem como nós contrariarmos as leis divinas. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. Conforme está na questão também 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou espíritos bons e espíritos maus, duas categorias, tem privilégio? Não. Mas Jesus coloca, mostrando a equanimidade do amor de Deus e que todo poder é autoconcedido, quando ele diz, tudo que eu faço, vós podeis fazer, se tiverdes fé. Então, lá na questão 115, os Espíritos nos afirmam que nós fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido deste conhecimento que nós temos hoje, enquanto homens tecnológicos, e ignorantes. Ignorante das leis, onde se encontra inserido as verdades. Assim como nós temos as leis físicas, químicas, biológicas, nós, enquanto espíritos, somos os únicos regidos por um código de leis especiais. Esse é um código moral. São as leis morais que os espíritos falaram, que estão escritos na nossa consciência. É o GPS de Deus em nós para estar nos orientando na nossa caminhada. Hoje, os geneticistas, trabalhando a soja no nosso Mato Grosso, conquistaram a excelência de uma soja de alto índice de produtividade.
com uma baixa necessidade de defensivo, porque resistente à praga. Agora, eles criaram uma soja? Não. Por entenderem da genética, chegaram a esse resultado. Então, à medida que nós estudamos as leis divinas, nós também estaremos criando em nós, desenvolvendo em nós, uma têmpera moral. Estaremos criando uma resistência no sentido de não nos estarmos nos entregando, como disse o apóstolo Paulo, viver no mundo, mas não para o mundo. Utilizando daquilo que é transitório, mas vivendo enquanto espírito imortal. Então, Joana de Ângeles, no livro Amor e Batismo e Amor, quando ela diz esses descaminhos, é quando nós nos afastamos da lei. Que está lá na questão 115, aqueles que assim procedemos, vem dor e sofrimento. E aqueles que nos tornamos dóceis, ao receber a missão que cada um tem, como diz a missão pessoal, nós vamos nos aproximar mais e cada vez mais das leis, e nos aproximando de Deus e de quem nós somos, para desfrutar dos valores imortais que nós trazemos enquanto espírito imortal. Já desfrutando da felicidade relativa aqui e agora. E quando ela nos fala que nós adquirimos algumas experiências não legítimas, por quê? O que é o erro dentro da visão espírita? O que é o pecado dentro da visão espírita? É uma experiência, nos convidando a meditar e fazer de forma diferente. Só que é uma experiência não legítima. Por quê? Quando eu semeio a dor, a mágoa, o ressentimento, quando eu semeio o desmando, eu estou adquirindo uma experiência. Mas é uma experiência que não está na sintonia da lei de amor, de justiça e de caridade, que são as 3 leis maiores. Então, a casa espírita tem este papel de estar nos ajudando a desenvolver a autoafetividade, o autorrespeito, a autovalorização, para que nós possamos desfrutar de quem nós somos. Porque não tem como nós terceirizarmos a nossa evolução para que alguém possa evoluir ou arrendar a nossa vida como a gente arrenda um pedaço de terra. Não. A evolução ela é algo que ela é pessoal, intransferível. Então, a afetividade que Jesus nos recomenda, tanto é que Allan Kardec coloca na mensagem do Espírito de Verdade, Espírita, deixo-vos 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. Porque o mais importante não é eu ter um cabedal de conhecimento. Como nós vemos pessoas simples e humildes, mas que têm uma experiência de vida, porque ela aplica o pouco que sabe naquilo que ela faz de autotransformação. A oportunidade que nós temos de estarmos trabalhando interiormente sobre as claridades da doutrina espírita na casa espírita é algo de muito amor e ternura. A casa espírita, ela é multi-aspectos. Nós vamos encontrar o aspecto da família no afetivo. As pessoas que mais marcaram a nossa vida não foram pessoas que nos deram coisas, foram pessoas que nos ajudaram a nos sentir gente, amados. E quando deram algo, deram e se deram com aquilo que estavam dando. Se deram afetivamente. E às vezes, muito de nós, nas nossas inter-relações, nós damos coisas porque nós não estamos nos dando de quem nós somos naquela relação que estamos. E aí vem realmente, como diz o Espírito Joana de Ângeles também, no livro Plenitude, a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. O amar cuidar, o amar zelar, o amar respeitar, o amar valorizar. Todos nós amamos. Ninguém está desprovido do amor. Tem gente que ama dando coisas, tem gente que ama, muitas vezes, aquele familiar, fazendo a comida que o outro gosta, e assim sucessivamente. Mas o importante é nós estarmos
respeitando na relação com o outro e desenvolvendo a nossa afetividade. Buscando oferecer como Jesus colocou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aqueles de nós que queremos ser servidos, estamos numa imaturidade psicológica ou espiritual. Agora, aqueles de nós que temos a consciência de quem nós somos, primeiro para nós mesmos, e quem nós somos na relação com o outro, nós vivemos numa proposta de entrega. E a afetividade na casa espírita passa por aí. Outro dia ouvimos de uma companheira na atividade espírita, alguém a questionou: fulana, por que você é uma pessoa que está sempre alegre, entusiasta, e você lida com pessoas tão difíceis? Olha, e ela foi e enumerou vários companheiros com quem ela tinha conflito. A pessoa que estava conversando com a outra, ela diz: olha, eu muito cedo eu aprendi uma proposta, principalmente lendo Renúncia, Paulo e Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois. E ela foi falando, e eu cheguei a uma conclusão. Nós só temos duas opções: ou ter razão, ou ser feliz. Nem sempre, quando você tem razão, você vai estar sendo feliz. Porque muitas vezes, na relação com o outro, você tem razão de estar dando troco, de agir dessa forma, mas mais do que isso, o outro tem a necessidade. Ele está num processo onde você já alcançou, ele ainda deixa a desejar. Então, a casa espírita, ela é um laboratório de sentimentos, de afetividades, mas com um convite para que nós possamos estar também nessa relação, ou nessa inter-relação, aurindo força para nos administrar. Quantos de nós, na relação com companheiros na casa espírita, conseguimos ter uma palavra amiga, e quando voltamos, nós voltamos para a intimidade do lar com muito mais coragem, com muito mais confiança? Porque o trabalho do bem, ele não tira de nós os nossos conflitos. O trabalho do bem não tira de nós as nossas provas ou as nossas expiações. Mas através do trabalho do bem na casa espírita, onde quer que estejamos, nós vamos aurir forças para nos auto-administrar. Porque é da lei de justiça, amor e caridade que só irá nos alcançar aquilo que está na nossa condição. Nos afirmou Jesus amorosamente. O Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Por quê? É a lei de justiça, amor e caridade. E Emmanuel tem o cuidado de dizer, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Então, vale a pena nós estarmos nos entregando a esta afetividade que a casa espírita nos ajuda, para que nós possamos ser o livro espírita em pessoa, para que nós possamos estar, através das nossas ações, as pessoas veem a mensagem de Jesus. Emmanuel tem uma palavra, mensagem, que diz assim: empreste o seu ouvido a Jesus, empreste a sua fala a Jesus. Então, a afetividade na casa espírita passa por aí. Porque ela também tem um caráter de escola, mas não a escola formal. A escola como sendo um laboratório de almas. Porque como Deus não cria ninguém coitadinho, nem incapaz, aquela pessoa que está ali, hoje, momentaneamente, aquele companheiro, esse espírito imortal, que nasceu numa periferia, numa condição socioeconômica ou cultural, à margem do caminho, não é por acaso. Mas quando a casa espírita o acolhe, sem tirá-lo do lugar onde está, e oferece condições para que ele mesmo se promova, se sinta enquanto espírito imortal onde ele está, fazendo essa travessia nas provas ou nas expiações. Ele vai se tornar
um elemento, um elo de mudança na família, que a família vai ajudar o vizinho, muda o quarteirão, e nós vamos ver a mensagem de Jesus se propagando através da lei da solidariedade, da fraternidade, como nós estamos vivendo nesses dias. Ouvíamos uma companheira, agora domingo, quando fomos a uma casa espírita, o Centro Espírita Cuiabá, fazer uma palestra, uma companheira foi e disse, olha, eu só tenho 1 ano que eu estou espírita, mas nesse momento, eu passei por um momento de grande desafio. E ela foi e disse, eu passei por um momento de grande dor, a desencarnação do meu companheiro de mais de 30 anos de convivência. Aquela alma querida que você tem muito dele em você, e ele tem muito dele, da gente nele. É uma relação de via de mão dupla, e é verdade. Porque o que nós fazemos a alguém, estamos fazendo a nós mesmos. Fazer ao próximo que gostaria que fosse feito a nós. E ela foi e disse, é uma dor que não tem como descrever. Mas eu estou há 1 ano nesta casa. O que eu aprendi foi o suficiente para que eu não entrasse em desespero. O que foi consolador é que eu sei que a morte não é o fim. E que nascimento não é o começo. E aprendemos aqui nessa casa. E, meu amigo, eu quero lhe dizer uma coisa. Parece que meu companheiro já sabia, meu esposo já sabia. Porque na noite anterior, antes dele se internar, no Evangelho do Lar, ele foi e disse, eu estou com uma sensação de que este é o último momento que nós temos juntos. E se for, olha, agora que nós já sabemos que vamos estar ligados pelos laços sublimes do amor, que o amor tem a função de unir corações e não separar, continuem com o Evangelho no Lar e continuem participando das atividades da Casa Espírita, porque viu como nós mudamos? E a companhia dizendo, e é verdade, a nossa família houve um processo de autotransformação por termos estudado durante 1 ano na Casa Espírita. Olha o papel da Casa Espírita. Nós aqui encontramos uma outra família. E ela dizendo, quando eu fui com meu filho para reconhecer o corpo, depois de um processo de 15 dias de aflição e dor, que eu só pude acompanhar meu esposo até o preenchimento protocolar do hospital. Depois eu o vendo na maca e saindo, e foi o último adeus. Depois recebo um telefonema frio. Você, fulana de tal, seu marido faleceu, vem aqui reconhecer o corpo. E quando eu entrei no necrotério, junto com meu filho, o desespero de tantas pessoas ali, e a dor, e o sofrimento. E naquele momento, eu orando, dei graças a ter conhecido a doutrina espírita e aos companheiros da Casa Espírita que me apoiaram. Recebi várias mensagens de WhatsApp, alguns telefonemas, dizendo, estamos com você. Então, vejamos a afetividade da Casa Espírita. Neste momento que nós estamos vendo lá fora, tanta dor, há tanto sofrimento. Este vírus, que visita desde um barraco, um casebre, ao palácio, ao primeiro-ministro da Inglaterra, donos de bancos, que veio mostrar que nós somos seres humanos e não seres humanos. Que depende da sua posição social, da sua posição financeira. Veio mostrar que nós somos seres imortais, passando pela vulnerabilidade momentânea neste grande hospital-escola
chamado terra. Então, o desenvolvimento da afetividade na casa espírita, que tem também um caráter de hospital. Não hospital para curar corpos, mas um hospital como sendo um laboratório de sentimentos, para estar levando o bálsamo da consolação, da orientação na dor, que nenhum remédio cura, que você não compra na farmácia, que é a dor da alma, que é a dor que mais dói. A casa espírita é este hospital para que nós possamos estar elaborando conosco a nossa autotransformação das cirurgias morais, nos acolhendo o homem velho, como diz o apóstolo Paulo, e trabalhando o homem novo, paulatinamente, nesse processo de autotransformação. Como o próprio apóstolo Paulo deu exemplo. Ele mesmo nos coloca, depois deste encontro amoroso, generoso e amigo de Jesus na estrada de Damasco. Porque ali ele tomou uma decisão de tornar-se uma pessoa mudada e melhor. Mas a decisão é o momento em que nós estamos dando uma nova direção, mas não é a mudança é uma viagem. Quando Allan Kardec pergunta qual o sentido da reencarnação? Provas e expiações. Prova, nós viemos sedimentar valores. Expiação, nós viemos desenvolver valores. Então, ela tem um caráter de educar ou reeducar. Educar é desenvolver valores. Reeducar é reformular. Mas nos mostra a doutrina que não é um castigo. É uma oportunidade abençoada de estarmos nos trabalhando através, a própria palavra ex de expiação vem extrair, pia, quer dizer, pureza das nossas ações no trabalho do bem. Porque a justiça divina é a misericórdia divina. Como não é justo expulsar o aluno porque malbaratou o currículo escolar, não deixá-lo voltar à escola, não é justo. Então, a reencarnação, ela vem em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade, para que nós possamos estar retomando o nosso processo evolutivo. E aí vamos entender essa oportunidade abençoada que a doutrina espírita nos oferece através da afetividade da casa espírita. Os meus discípulos serão conhecidos por me amarem, disse Jesus. Ele não criou nenhuma religião. Ele criou a religião do amor. Foi o que levou Madre Teresa de Calcutá. Segundo os seus biógrafos, um deles, ela recebeu de um aluno um puxado, e ali ela recolhia pessoas em vida no meio dos monturos, do lixo. À época, 10% de ranceniano da população de Calcutá eram rancenianos, leprosos. E quando ela recolhe um velho e o coloca num colchonete, ele apalpando aquele colchonete, ele entra num misto de choro e de riso. Ela diz, por que chora? De felicidade. Vivi a vida como um animal. E pela primeira vez eu estou me sentindo agora gente. Porque meu corpo, pela primeira vez, está recostando em um colchonete. E pergunta, então, quem é você? Sua irmã. Qual a sua religião? O amor. Qual é o seu Deus? É Shiva. E foi dizendo, meu Deus, é você. E aí nós recordamos Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque estes verão a Deus. Então, quando nós temos a pureza de coração, nós vamos ver Deus através do nosso semelhante. Porque é a expressão mais profunda do Criador. E amorosa e cuidadosa
somos nós que Deus criou e nos deu para nós mesmos cuidarmos de nós. É o nosso grande desafio. Então, neste momento em que lá fora há tanta dor, é o convite para que nós possamos desenvolver a autoafetividade e a aloafetividade. E a Casa Espírita é um laboratório de amor. Porque é na Casa Espírita que também vai refletir no movimento espírita. Assim como a sociedade, diz o grande poeta Castro Alves, que é a somatória de todos nós vamos estar contribuindo para uma sociedade melhor, como o Casa Espírita Joana de 30 anos, evangelizando em nome do Cristo. Então, percebamos que através da nossa conduta, assim como a família, o lar, não é a edificação física. O lar é a dinâmica daqueles que mourejamos na intimidade das suas instalações. Da mesma forma, a Casa Espírita, você é a Casa Espírita, eu sou a Casa Espírita, expressando a nossa afetividade, o nosso carinho. Então, para encerrarmos a nossa fala, nós pedimos licença para ler uma mensagem do nosso querido Aristotelino Alves Praeiro, que é o nosso ex-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, um homem de bem, um homem de afetividade plena. Então, ele nos diz assim, ele nos fala da liderança espírita, e que nós vamos trazer dentro da Casa Espírita, que todos nós somos líderes espíritas de nós mesmos. Quem são os propagadores da doutrina? Somos nós mesmos. Todos nós somos os propagadores da mensagem de Jesus. Agora, como estamos a propagar? Então, ele diz assim, meus filhos, a liderança espírita nos dias atuais pede o conclave das profundas virtudes em nossa conduta. O líder espírita está sendo convidado ao testemunho pelo exemplo retificador e condutor das almas que chegam para conhecer a lídima fraternidade do Cristo por meio dos nossos centros espíritas. Os desafios para a condução do legado deixado por Allan Kardec a todos nós não é apenas da aquisição do conhecimento, mas principalmente da profunda vivência da harmonia entre aqueles que se dedicam a divulgar os seus postulados. As tarefas administrativas e doutrinárias devem ser levadas em conta na sua profunda acepção como ferramenta para entrelaçar dos corações que, de júbilo pelo trabalho do bem, se reencontram na verdadeira fraternidade da lídima caridade na fé renovada. Aqui o nosso querido Praeiro, ele nos faz uma reflexão muito profunda, mostrando que não há separatividade das atividades em que nós desenvolvemos na Casa Espírita. Desde aquele que está limpando o chão, alinhando os bancos, aquele que cuida das questões financeiras, aquele que cuida do estudo, todos nós estamos trabalhando para que a mensagem de Jesus chegue aos corações mais diversos e necessitados, que somos todos nós. Então, ele está mostrando que quando eu trabalho nas questões administrativas, eu estou trabalhando doutrinariamente. Eu estou, conforme eu recebo aquele companheiro, conforme eu estou ali limpando o chão, eu posso estar trabalhando a minha intimidade, a minha autotransformação, como fez o apóstolo Paulo, no tear do dia a dia. Então, ele aproveitava aquele momento para estar também levando a mensagem espírita. Então, são os nossos desafios, que todos nós os temos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra das fases de desafios que nós enfrentamos. Há um dado momento que Paulo nos coloca em uma das suas cartas, mostrando o quanto é forte em nós ainda a predominância do instinto e da nossa característica humana, muitas vezes egóica ou que deixa a desejar. Quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. O que ele está mostrando? O convite ao trabalhar
esses nossos movimentos, as nossas mentes viciadas. Mas logo depois ele foi trabalhando paulatinamente. Ele diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo nós podemos, desde que eu obedeça, eu me coloque na sintonia das leis divinas, em sintonia com as leis e esforçando para desenvolver as virtudes. Allan Kardec conta, na Revista Espírita, a história de um sapateiro. Um homem muito simples, ele ajudava nas organizações, na limpeza, ele e a esposa, na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. E quando ele foi acometido de uma enfermidade, depois vem a óbito, Kardec e alguns companheiros acompanharam o féretro, o sepultamento. E quando estava acabando de fechar ali, onde a cova, um companheiro disse: o fulano está aqui querendo nos dar umas breves palavras. E o sapateiro então começa agradecendo a todos que ali estavam, a ajuda anônima dos amigos de atividade doutrinária. Olha a afetividade. E depois ele foi e disse à companheira, depois de agradecê-la com toda ternura e carinho: continuemos com o nosso caderno de oração. Porque muitos daqueles para quem nós oramos vieram ao meu encontro, me ajudando na minha desencarnação. E depois, então, Kardec descreve ele e a esposa, o sapateiro e a esposa, como não tinham recursos financeiros, mas tinham os recursos morais, da afetividade do coração. Eles tinham cuidado de recolher nos periódicos, nos jornais de Paris, as pessoas que desencarnavam e punham no caderno de oração e passavam a orar. Olha a importância que tem. Então, nosso querido Plaeiro está nos falando da importância de todas as atividades que nós desenvolvemos dentro da casa espírita. Aí ele diz assim: onde mais poderemos encontrar a paz que o mundo não pode nos ofertar senão no amparo do aprisco de Jesus na convivência cristã? Ele diz: o mundo promove competição, o despautério, a luta insana. O ser humano está cansado, cheio de enfado diante das questões do mundo. E é verdade. Este momento pandêmico que nós estamos vendo, muitos estão passando por provas, a maioria de nós. Mas muitos estão passando por expiação. Você já pensou? Eu perder o meu emprego e meu filho dizer: pai, me dá um pão. Eu que tinha outras condições antes de perder o emprego. E agora não tenho o que alimentar meu filho. Então, muitos estão nessa condição, que é um processo expiatório. Que a desencarnação, muitas vezes, ela vem como também a lei de provas, um processo expiatório. Quantos lares a viuvez ou a orfandade estão batendo a sua porta, deixando crianças em tenra idade nessa penúria, dessas condições. É claro que, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva na igreja, Jesus está no leme. Mas, como diz o Espírito André Luiz, fogo que pega na casa do vizinho pode pegar na da gente. Então, em vez de eu me entregar à queixa, à lamentação, ou à crítica, ou à censura, eu vou orar. Eu vou fazer igual o sapateiro. O bem faz bem primeiro para quem faz bem. Então, nosso querido Pai diz assim: quando busca o aconchego do centro espírita, o ser humano necessita ver, ouvir, presenciar a água da vida eterna por meio do nosso exemplo. É deveras urgente que saibamos movimentar os recursos próprios da humildade, da compreensão, do perdão, para não dificultarmos a propagação da boa nova espírita nos corações do que chegam. Porque se o mundo está oferecendo combate, nós oferecemos a paz. Se o mundo está oferecendo a competição, nós
oferecemos cooperação. Se o mundo está oferecendo vaidades, nós oferecemos simplicidade e esquecimento de nós mesmos, para que a obra cresça em abundância. Olha a importância que tem de nós estarmos conscientes disso, porque não é a casa espírita que está fazendo favor para nós. Ou nós que estamos fazendo favor para a casa espírita, melhor dizendo. Porque somos nós que somos os beneficiados. É a casa espírita que está nos dando a oportunidade abençoada como laboratório de amor para que nós nos esforcemos e aprendemos na dor do outro, que nós também poderemos estar amanhã ou já estamos saindo, porque alguém amorosamente estendeu a mão para nós. O seu praeiro estava com câncer, que ele desencarnou em virtude do CA, e no momento em que ele teve uma convalescência, eu tive a felicidade, quando eu fui visitá-lo, e ele pediu, você poderia me levar à casa espírita hoje à noite? E eu tive essa alegria. Quando eu cheguei, junto com ele entrou de frente ao salão, antes de adentrá-lo, apoiado numa bengala, ele disse, oh, meu Deus, que felicidade estar de volta ao trabalho. Mas ele disse num êxtase, e aquilo me marcou indelevelmente na acústica da minha alma, as suas palavras. Quando ele voltou, naquele momento mágico, eu perguntei, o senhor está feliz por estar de volta ao trabalho? Ele disse, imensamente feliz, porque o trabalho do bem, o trabalho da casa espírita, é a oportunidade abençoada de nós devolvermos amorosamente aquilo que caridosamente a vida investe em nós, em nome de Deus e de Jesus. Olha que beleza. Porque eu posso, muitas vezes, malbaratando a oportunidade, nós reencarnamos com um quanto de energia, uma cota de energia para este trabalho, e se eu não a canalizo amorosamente ou afetivamente, vai gerar doença. Por isso que o Espírito André Luiz diz assim, conforto, ele constrói. Agora, quando nós abusamos no uso, ele destrói. Então, olha a importância que tem de nós estarmos bem aproveitando essa oportunidade. E o seu praeiro diz assim, apaguemos de nós a necessidade de projeção de nomes e de posições dentro dos centros espíritas. O apóstolo Paulo, depois de tanto calabouço, de tantas pedradas, já no final da sua existência, ele então coloca carinhosamente, já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Porque ele soube se apagar, sem deixar de brilhar, à semelhança de Allan Kardec, que apaga enquanto Hippolyte Léon Denis Arrivai, o eminente pedagogo, para estar agora como Allan Kardec e quantos outros. Então, o seu praeiro coloca, saibamos reconhecer que Jesus não precisa de mãos fechadas, cerradas em forma de lutas, mas de mão aberta, capazes de ofertar o pão da alma e a água do amor. Líder espírita é o que aprendeu a servir. Líder espírita é o que aprendeu a dialogar. Líder espírita é o que aprendeu a conciliar. E se hoje estamos tendo a dádiva de estarmos, em nome do Cristo, oferecendo a palavra, o consolo, o ensinamento, temos a coragem de oferecer também a nossa renúncia, o nosso sacrifício, e sermos os primeiros a colocar Jesus em nossos atos. Paz nos corações, meus filhos. O Espiritismo é amor sendo praticado do irmão e sempre praeiro.
é uma mensagem psicofônica do nosso, na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, no dia 27/2/2012, através do nosso querido Afro Stefanini II. Então, dentro desta perspectiva que nós nos colocamos, o desenvolvimento da afetividade na casa espírita é a grande oportunidade que todos nós temos. Para que nós possamos desenvolver afetividade lá, é fundamental que desenvolvamos afetividade aqui, dentro de nós. E só vamos conseguir se buscarmos dentro de nós o nosso Cristo interno. Como disse Jesus, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E nós nos recordamos de Joana de Cusa, que depois volta como Clara de Assis, que depois volta por amor a Jesus, como Sor Juana Inês de la Cruz, no México. E depois volta como Joana Angélica de Jesus, a abadesa no convento da Lapa. E hoje é a nossa Joana de Ângeles. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele narra a história de Joana de Cusa, uma mulher sonhadora, uma mulher além do seu tempo. E ela tinha um companheiro altamente atormentado. Num dado momento, daqueles conflitos que todos nós enfrentamos, de ordem familiar, Joana de Cusa, num momento de dor, aquela que auxiliava nos afazeres domésticos, disse Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem que fala do amor e da afetividade como ninguém já ouviu. Ele fala que todos nós somos filhos de um mesmo pai. E esse pai é amor. Que a sua casa há várias moradas. E que todos aqueles que soubermos resistir ao mal, aqueles de nós que temos fome e sede de justiça, seremos abençoados. Vamos ouvi-lo. Joana de Cusa, disfarçadamente como dama da sociedade, se misturou ao povo. E ali foi amor à primeira vista. Quando ela ouve o sermão do monte, vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso e alívio para a sua alma. Joana de Cusa, ouvindo Jesus daquela forma, ela deu um jeito e conseguiu naquela tarde e noite de primavera uma entrevista na casa de Pedro. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna e amiga. Entre, Joana, entre. E que ela olha, é Jesus. E ela pergunta, Senhor, mas então o Senhor me conhece? E Jesus tocando suavemente em suas mãos. E o seu olhar cruza com o olhar de Jesus, que a marcou profundamente, para nunca mais esquecê-lo. E Jesus então diz, ó Joana, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, nominalmente. O seu nome, o meu nome, estão escritos no coração de Jesus. Os seus entes queridos que partiram, eles não foram, porque o amor é uma linguagem universal. Ninguém perde um ente querido. Nós perdemos coisas. O ente querido foi porque é da lei. Como todos nós estamos aqui de passagem. E Jesus, então, veio nos comprovar a imortalidade da alma. Ele próprio volta e pede a Tomé tocar as suas chagas. Então, a afetividade da casa espírita é algo que nos leva a viver enquanto espíritos imortais, vivendo no mundo, mas não para o mundo.
Como disse o apóstolo Paulo, gratidão, muita paz. Vamos orar. Tá bom, vamos orar. Isso, Arlete, vamos orar então? Ok, gente, vamos orar. Então, aqueles que quiserem, fechemos os nossos olhos. Lembremos do carinho. Lembremos da ternura, do amor de Jesus para conosco. E busquemos na gratidão da liberdade de poder pensar. Pensemos que estamos diante de uma praia, na margem do lago de Genezaré, sentindo a brisa, o vai e vem das ondas, ouvindo os pássaros, o sol por entre as folhas das árvores, e vendo a uma distância um barco, e além do barqueiro uma companhia querida. E à medida que o barco vai chegando, nós percebemos a sua fisionomia e a sua vestimenta. E alguém ao nosso lado fala carinhosamente, é Jesus. É Jesus que está chegando para mais uma mensagem de amor às criaturas. E quando o barco chega, ancora, muito perto de ti, Jesus desce, o seu olhar cruza com o seu olhar, e ele lhe dá um abraço e diz, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não vou lá dou como o mundo vou lá dar. Sintamos este abraço de Jesus. Sintamos a sua ternura, o seu carinho. Nós lhe agradecemos, Jesus, esta oportunidade abençoada de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. E lhe rogamos, Jesus, que nos fortaleça e ajude, a fim de que possamos internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho. E através da nossa autotransformação, da nossa autoafetividade e das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, Senhor, pela bênção do corpo perfeito, pela bênção da amizade, da família, do lar, do trabalho. E te rogamos, Senhor, neste momento, que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma, Senhor, para ajudar-te a envolver os nossos irmãos que se encontram desencarnando neste momento pandêmico que envolve toda a humanidade, em desespero. Abençoe, Senhor, os lares em que a viuvez ou a orfandade bate às suas portas. Mestre amado, neste momento, rogamos em favor de toda a humanidade e te pedimos, recordando ao nosso querido pobrezinho de Assis, onde estivermos e como estivermos, fazei do Jesus instrumentos da sua paz, hoje e sempre. Seja conosco, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Maravilha de tema, maravilha de desenvolvimento.
é muito oportuna, muito pertinente, muito apropriada para esse momento. A gente só tem mesmo que agradecer. E eu, enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, como essa afetividade, tanto a autoafetividade quanto a alter, né, a afetividade para com o outro, nós precisamos aprender, sobretudo nesse momento em que não estamos assim corpo a corpo, né, e que essas mensagens de WhatsApp, elas sim sejam uma demonstração de afetividade, mas que elas não sejam apenas compartilhadas pelo raciocínio, que sejam compartilhadas algo que é dito mesmo, que não é porque é pelo WhatsApp que nós precisamos encaminhar a mensagem, que elas, é importante que a gente desenvolva. E acho também que esse momento é tão gostoso ver o rosto de cada um, e é tão gostoso ver aqui, Lacordaire, pessoas, amigos, companheiros das nossas casas irmãs. São várias casas espíritas aqui de Rondonópolis, representadas, inclusive de Cuiabá também. Eu agradeço o pessoal de Cuiabá, em nome da Nilbe, Tayana Dalva e outras pessoas, o pessoal da Casa André Luiz, o pessoal da Casa do Caminho, são tantas pessoas aqui que representam essas casas, e é tudo isso que nós queremos, que esse movimento espírita seja fortalecido. E a sua fala, esse tema, sabe, fez a gente viajar e pensar em muito de nós, como nós temos, como nós estamos desenvolvendo a nossa afetividade. É uma pseudo-afetividade ou é a verdadeira, né? A gente precisa pensar bastante nisso. Eu quero, antes, vou devolver a palavra para você, finalizar, e para o Jairo, só um adeusinho aí, mas eu quero lembrar aqui que o Jairo é o presidente da Casa Joana de Ângeles, que tem conduzido nesse momento, e ainda quero agradecer. E sei daqui tantas pessoas que estão passando por esse momento de perdas que a gente julga até iminentes, porque tem casos aqui nesse grupo agora, né, que estão passando por uma dor muito grande, e é um momento da gente, sim, expressar essa nossa afetividade que nasce do coração. Obrigada. Eu vou dar só um momento para o Jairo falar e vou devolver a palavra para você, Lacordaire, encerrar a reunião, tá bem? Gratidão. Agradecemos de coração a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, encarnado e desencarnado. Fique com Deus desde já. Gratidão, querido Jairo, e a todos vocês, almas muito queridas. Eu tenho uma ternura, um carinho muito grande por Rondonópolis, né? Eu conheci Rondonópolis em 77 pela primeira vez, e foi justamente o que nos motivou a vir para o Mato Grosso em função do próprio movimento espírita. Então, eu tenho uma maior ternura, um maior carinho. Tivemos em Rondonópolis por algumas vezes com o nosso querido praieiro, nós tivemos a oportunidade de conhecer o senhor Antônio Bugrin, né? E vários outros, né? Almas muito queridas que colaboraram com o Centro Espírita André Luiz, que hoje é a casa de onde gerou tantos filhos amorosos e afetivos, né? Que hoje trabalham aí unidos, né? Em prol da afetividade, do trabalho, principalmente da área da evangelização. O FAER tem um papel muito importante, né, para o nosso movimento espírita do Mato Grosso, que, aliás, já foi, inclusive, apresentado em nível nacional, essas atividades, né? Muitos pediram as informações. Então, o importante é nós estarmos juntos neste trabalho, né? Porque onde nós estivermos, como estivermos, estamos sempre no coração de Deus, né? E Joana de Ângeles diz assim: floresça onde Deus te colocou, né? Ninguém está onde está por acaso. Então, este é o momento que realmente, né, como a nossa Arlete coloca,
de muita dor e sofrimento. E nós podemos fazer muito, sim, porque a oração, ela tem um papel altamente salutar, terapêutico. Por isso que Allan Kardec reserva os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito da oração, do valor do pensamento. E o movimento espírita tem muito a fazer. Então, nós somos aqueles, porque Joana de Ângeles coloca no livro Após a Tempestade, uma mensagem que se intitula Labor em Equipe. Vale a pena nós estarmos relendo essa mensagem. É a última mensagem, que ela chama Labor em Equipe, do livro Após a Tempestade. Ela coloca que a maioria de nós, hoje que estamos no movimento espírita, viemos sob a tutela amorosa de Francisco de Assis. Ele pediu a Jesus e que nos concedesse essa oportunidade. Então, nós vamos perceber que muitos de nós estamos aqui por um regime ainda de espíritos arrependidos, mas pela intervenção amorosa de espíritos muito nobres, que já alcançaram essa altitude do amor, e muitos deles colocaram crédito deles para que nós possamos estar, né? E graças a Deus, felizmente, né, nós estamos vendo que o Mato Grosso, o movimento espírita em geral, vem dando a sua cota. E é o momento de nós estarmos bastante vigilantes, momento de nós estarmos com muita serenidade, porque as provas são pessoais e no conjunto formam um coletivo. E é um momento de muita dor e sofrimento. E nós podemos fazer alguma coisa assim, muito até. Tá? Nossa gratidão, quero agradecer a Alda Jairo, a direção da Casa Espírita Joana de Ângeles, nossa Nildo, que nos oportunizou essa intervenção, né, do convite, e rogar que Jesus possa abençoar os nossos lares e possa nos conceder muita paz, muita paz. Amém. Como é de praxe, eu vou pedir para quem se sentir à vontade, abrir a câmera, se puder, para nós tirar um retrato, né? Tirar uma fotografia. Estou vendo aqui que tem uma pessoa do Canadá. Não conheço. Márcio, querido, olha aí. Que bom, tá vendo? Que bênção. Eu vi aqui no chat. Então, quem Tantos puder abrir a outros câmera. aí. Então, já tirei da primeira tela. Agora eu vou tirar da segunda tela. A segunda tela, se alguém se quiser se sentir à vontade, abrir a câmera. Todo mundo abrindo, todo mundo bonito. Que beleza, ou então, olha aí. fazendo cara de bonitos, por favor. Tá vendo? Aí o Márcio já está fazendo, vou deixar ele cansado de fazer cara bonita. Valéria, trata de mostrar os dentes. Não está aparecendo, está parecendo que você está Depois a gente volta congelado. ao normal, né, Márcio? Que legal, gente, ver todo mundo aí. Mais uma vez, muito obrigada. E Gente, o meu abraço, minha gratidão. Muita paz. Arlete, gostaria de fazer um convitinho rápido para a nossa caravana federativa no próximo domingo. É verdade. Ô, Márcio, bem lembrado, isso. Então, é o momento de estarmos todos reunidos, né, as casas da região sul. Então, começa no domingo às 8 horas da manhã. A gente vai estar disponibilizando no grupo da FENTE, onde todos aqui têm representantes das casas, aí divulguem junto as suas casas para estarem conosco nesse momento. Isso, venham participar conosco, nós vamos estar trabalhando algumas reflexões, pensando no nosso movimento espírita. Você vem trazer sua contribuição. Muito importante, gratidão, Márcio, ter lembrado. Tá bem? Boa noite, gente. Foi uma alegria rever a todos. Um beijo no coração. Até a próxima. Muita paz, muita gratidão. Gratidão, Lacordaire. Gratidão por ter aceito o convite. Estamos juntos, com o maior carinho. Obrigada, Joana de Ângeles. Salve a nossa beijo, boa noite. Obrigado, gente. Muita paz. Obrigada. Laurinda tá bonita, Laurinda. Sempre. Beleza pura. Graças a Deus. Cabecinha branca. Graças a Deus. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite beijo a todos. todos. Bom revê-los. Tchau, gente. Fique com Deus, todo mundo. Bye, bye.